Fala pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como a alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo. É que a Ethereum vai liderar o próximo ciclo de alta. Agora é o momento que todo mundo fala que a gente é Ethereum maximalista. Ah, esses fanboys da Ethereum. Ô, velho, tinha que ter, né? Tinha Esses que caras, ter, tudo tinha pra que eles ter. é Ethereum. Caiu o Pix do Vitalik aqui. Caiu o Pix. Por favor, Vivi. Caiu o Ether na conta. Não, cara, mas é assim, sem brincadeira, assim, pensando um pouquinho mais em previsão de preço, né? De mercado, mas não só em preço. Costumo dizer que o pessoal fica... Tem um meme no mercado, na comunidade da Ethereum, que é sobre o tal do flipping, né? O flipping é quando que o market cap da Ethereum vai superar o market cap do Bitcoin. E aí eu tava brincando com esse pessoal falando, pô, o flipping acontece esse ano, mas longe de ser o flipping de market cap, né? Ethereum ultrapassando o Bitcoin em capitalização de mercado. Concordo. Mas eu acredito que vai ser o flipping em questão de realmente atividade e interesse por parte de usuários institucionais, principalmente, tá? O que eu enxergo que está no roadmap aí para que isso aconteça. E é por isso que eu acho que no momento que tiver um ciclo de alta, o Ether vai ser o ativo mais bem posicionado para capturar boa parte do valor que vai vir para o mercado, tá? Eu não estou falando que é o ativo que mais vai se valorizar percentualmente, mas a quantidade de dinheiro que vai entrar no mercado, eu acredito que a maior parte do dinheiro vai para o Ether, vai para o ecossistema do Ethereum. Acredito que o... Pode complementar, Casta. Não, beleza. Pra mim, assim, quando a gente fala assim, Ethereum, Flip, Bitcoin, o brasileiro, pelo menos, né, o público que a gente costuma ver no mercado cripto brasileiro, eles tomam isso como se fosse uma coisa meio de time de futebol. Ofensa, né? Ofensa. O meu Bitcoin do meu coração está sendo ofendido porque você só quer saber desse Ethereum, quer centralizar. Estamos tomando lado, né? Tomando lado. Só que no fundo, assim, o que eu quero colocar, pelo menos da maneira como eu penso, é que não é sobre Ethereum e Bitcoin. Ethereum e Bitcoin são representantes de uma coisa que está por trás. Por exemplo, como até o próprio chat GPT falou, né? O Bitcoin... tirando o Bitcoin, o que ele é? Ele é uma ferramenta de contabilidade, ele é um sistema econômico, é uma moeda, é um sistema contábil descentralizado. Ok. O que Ethereum é? Ethereum não é exatamente isso. Sim. Ethereum tem uma moeda própria, que é o Ether, mas Ethereum é uma plataforma de programação. Então a questão não é se o Ethereum, tipo o tick do Ether, o token ETH, é mais legal que o token do BTC. É se o fato da sua blockchain ser 100% programável, gera no longo prazo mais valor e mais oportunidades e mais interesse e mais tudo do que se a sua blockchain for apenas uma moeda. Exato. Cujos únicos casos de uso que a gente consegue enxergar hoje são o quê? Meio de pagamento ou reserva de valor. Então isso não é para dizer se Ethereum vai flipar o Bitcoin, é se o próximo ciclo de alta pode ser liderado por plataformas de contratos inteligentes ao invés de moedas de meio de pagamento e moedas de reserva de valor. Sim. Né, o último ciclo de alta, ele foi empurrado por uma narrativa. Qual que foi a narrativa do último ciclo de alta? É a narrativa de que Bitcoin e, consequentemente, criptomoedas eram bons diversificadores de portfólio. Por quê? Quando a Rússia anexou a Crimeia, tá? Lá no começo do último, o que antecipou, né, o último ciclo de alta, tudo começou a cair por causa do conflito geopolítico, a instabilidade, o medo. E nessa anexação, Bitcoin não caiu. E ali começou a se formar como se fosse uma prova de que Bitcoin era descorrelacionado do mercado como um todo. Sim. Então, tudo bem, a Rússia vai anexar a Crimeia, então eu vou comprar Bitcoin porque o Bitcoin não vai cair. Só que quando todo mundo comprou essa tese, na verdade, Bitcoin parou de se comportar dessa maneira e começou a se comportar como uma bolsa de valores alavancada. Então, essa narrativa de Bitcoin e cripto como diversificador de portfólio não serve mais para o próximo ciclo de alta. Precisamos de uma narrativa nova. Qual foi a narrativa antes dessa, do penúltimo ciclo de alta? A narrativa foi blockchain como meio de pagamento. Então, Bitcoin
no penúltimo ciclo de alta, Bitcoin não se valorizou como diversificador de portfólio. Se valorizou como, isso aqui vai ser o meio de pagamento que vai dominar o mundo. Então, quais moedas foram junto com o Bitcoin no penúltimo ciclo? XRP, Stellar, Monero, moedas que eram o quê? Meios de pagamento. Então, eu acho que o próximo ciclo de alta, ele vai ter uma narrativa focada em utilidade e em expansão de possibilidades que vem com a natureza dos contratos inteligentes. Sim. E qual que é a principal representante desse segmento hoje? Por acaso, Ethereum. Não é a principal representante, né? Mas a principal plataforma que você plataforma, permite que tudo isso aconteça. E, cara, eu achei muito interessante você ter falado isso, Casta. Porque eu concordo bastante. E algo que vem mostrando bastante que isso está acontecendo, eu observo bastante o inflow, a entrada de dinheiro, né? A entrada de investimento em fundos de investimento de cripto. E eu tento entender uma dinâmica, né? O que o mercado está pensando em relação a cripto. Porque se eu entendo o que o mercado está começando a pensar, eu entendo qual vai ser a narrativa do próximo ciclo, né? E aí eu comecei a olhar em 2022 aonde entrou o dinheiro, onde entrou capital nos principais fundos de investimento de cripto. E quando você olha para o histórico, desde lá de 2015, desde que basicamente as pessoas o institucional começou a investir em cripto, você via sempre lá o Bitcoin liderando a entrada de capital no mercado de cripto, tá? E aí, basicamente, em 2018, mais ou menos, a Ethereum começou a subir, tá? Chegou em 2020, a Ethereum praticamente igualou o Bitcoin. 2021, a mesma coisa. E aí, 2022, o Bitcoin e o Ether caiu pra caramba. E sabe quem foi o líder? Fundos de investimento que investem em vários ativos em cripto. Em vários ativos. Basicamente, não era mais a ideia de Bitcoin, Ether, vou investir ali nesses dois ativos que representam o mercado de cripto, porque eu não sei analisar cripto, eu não sei o que é cripto. Vou colocar nos dois principais ativos em market cap aqui, porque ele é um diversificador de capital. Beleza? Vou fechar meu olho. Eu vi muito mais uma narrativa no sentido de, beleza, agora eu entendo o que a tecnologia de blockchain, o que a tecnologia de plataforma de contrato inteligente pode oferecer. E eu entendo que tem muito mais possibilidade aqui dentro de cripto. Cripto é empresa. Porque no final do dia, cripto é empresa, né? Quando você olha para uma Polygon, você está falando de uma empresa que desenvolve uma tecnologia. Ele falou, beleza, vou começar a investir nessas empresas que estão desenvolvendo tecnologias novas. Porque eu enxergo um leque de possibilidades de você construir casos de uso de forma descentralizadas que são muito mais eficientes do que o formato tradicional que a gente produz hoje. E a gente vê essa narrativa começando a refletir no mercado. Quando você vê produtos que têm vários ativos, vou dizer tokens, né, mas várias empresas do mercado de cripto recebendo muito mais investimento do que recebe um Bitcoin, do que recebe um Ether como um todo, né? Então acho que isso mostra bastante do nível de sofisticação e como que o mercado está evoluindo em termos de narrativa, né? Entendendo muito mais do que a tecnologia de cripto funciona e não mais fechando o olho investindo em Bitcoin porque é Bitcoin, em Ether porque é Ether, mas na verdade nem entendendo o fundamento disso. Justamente por essa mudança de narrativa, né? Mudança de percepção, eu vejo o Ether ele liderando esse próximo ciclo de alta e também entra um pouquinho também na dinâmica competitiva do Ether, porque o Ether ele foi o principal vencedor de 2022. Ah, não, mas o Ether caiu 70% em 2022. Calma, não tô falando disso. Não tô falando de valor de tela, valor de preço de token, tá? Eu tô falando de fortalecimento da rede da Ethereum como empresa, tá? Como tecnologia. Quando a gente olha um pouco do filme do que foi 2022, a gente entrou em janeiro de 2022 com uma narrativa muito forte, que era ainda assim a narrativa das Layer 1, das plataformas de contrato inteligente alternativas, as tais da Ethereum Killer, né? Que estavam nascendo para competir com a Ethereum e oferecer um tipo de escalabilidade, um tipo de tecnologia que a Ethereum não era possível de oferecer. Elas levaram um golpe bem forte ao longo de 2022, no sentido de que não conseguiram atingir o nível de escalabilidade, o nível de produto, o nível de adoção que elas esperavam atingir. Tá? Então, basicamente, elas começaram o ano com um nível de atividade muito alto, foram quase todas reduzidas a zero. A gente teve o caso da Terra, a gente teve o caso da Solana, que elas passaram por alguns reveses bem grandes e que isso deu uma porrada no nível de confiança e principalmente na narrativa de Layer 1 alternativa. Enquanto isso, do outro lado, o ecossistema da Ethereum ele teve uma evolução muito grande. Em Layer 2, a gente teve um crescimento de atividade muito grande, tanto de ZK, os próprios rollups otimistas tiveram muito mais atividade, atraíram muito mais usuário, né? E a gente teve o Merge, que, na minha opinião, no futuro vai ser visto como uma das atualizações de software, como um dos feitos da engenharia mais marcantes de todos os tempos, né? Pelo menos eu vejo isso acontecendo daqui um tempo. Então o ecossistema da Ethereum, ele entra em 2023 com uma narrativa muito forte.
uma narrativa no sentido de é o melhor ecossistema, a melhor plataforma para você desenvolver tecnologias descentralizadas. O ecossistema de Layer 2 Ethereum recebeu muito investimento, então está muito bem capitalizado, atraindo muito usuário. Eu acredito que se a gente tiver uma nova entrada de usuários, esse novo ciclo de alta, que a gente sabe quando vem um ciclo de alta em cripto, atrai uma base de usuários muito grande, o ecossistema da Ethereum está pronto para receber esse crescimento. E a gente sabe que isso reflete no token Ether. Então, a gente está falando que tem muito driver de demanda ali, né? Driver de demanda, basicamente, estou falando de um gatilho. Motivos que fazem com que o produto daquela empresa seja muito demandado, né? Um timing excelente para que você tenha uma entrada nova de usuários, de cliente para o produto daquela empresa. É por isso que eu acredito que quando a gente tiver esse novo ciclo de alta, essa nova pernada de crescimento, a Ethereum está muito bem posicionada, logo o Ether ele deve outperformar, né? Por isso que Ether é a principal posição da nossa carteira e tudo mais. Óbvio, olhando sobre o viés de investimento, né? Não sobre o viés de tecnologia, que é essa diferenciação que a gente faz quando a gente olha Ethereum e Bitcoin. A gente olha para os dois primeiros como tecnologia, analisa como tecnologia e depois analisa como investimento. São coisas bem diferentes, né, Castro? Concordo, cara. Excelente. E, assim, estavam perguntando, assim, nessa narrativa de flipping e tudo mais, o Bebop faz uma pergunta que eu achei interessante, que ele pergunta se a inflação do Ether ele pode atrapalhar o flip. Cara, a inflação do Ether, ela foi reduzida em mais de 90% após o merge, né? Então, a Ethereum, ela oscila, tá? Tem dias que ela é pouco inflacionária e tem dias que ela é pouco deflacionária. Então, não acho que influencie, tá? No longo prazo, caso a Ethereum tenha mais dias deflacionários ou pouco deflacionários do que dias pouco inflacionários, o supply, né, a quantidade total de Ether disponível no mercado vai tender a ser reduzida. Então, esse efeito, inclusive, é positivo para quem quer que o token suba, né, digamos assim. Eu acho que isso não tem impacto direto com a narrativa do Flippening, mas pode fazer parte, ser um dos fatores que compõem esse movimento do Ether. E aqui o Flippening que a gente está falando, a gente não está falando de Ethereum flipar o valor do Bitcoin, nem em preço de tela, nem em valor de mercado, né? Que é o preço de tela multiplicado pela quantidade. A gente está falando de que Ethereum pode liderar a narrativa do próximo ciclo de alta, mesmo sem passar a valer mais que o Bitcoin, tá? São previsões diferentes e a gente está aqui falando da segunda, no caso, né? Sim, se você, colocando alguns números na mesa sobre essa questão de inflação, desde o merge, em média, entrou de liquidez de bitcoins a mais no mercado por mês, 300 milhões de Bitcoin. Então, basicamente, a inflação mensal do Bitcoin na média, desde o merge, foi de 300 milhões de reais, não, desculpa, de dólares. De dólares em Bitcoin. Tá, em Bitcoin. Tá. E em relação ao Ether, a gente teve uma deflação, uma saída de Ether do mercado de 120 milhões de dólares. Então, se a gente for olhar em questão monetária também, política monetária, economia da rede, a economia da rede do Ether, a partir do pressuposto que a rede da Ethereum continuará tendo a demanda que ela tem hoje, ela está muito mais bem posicionada em termos de inflação. Ela está bem posicionada para ter uma deflação, tá, para o supply de Ether, para a oferta de Ether disponível no mercado reduzir, se a gente conseguir manter o nível de demanda que a rede da Ethereum tem hoje. Tá? O nível de demanda é número de transações, quantidade de pessoas utilizando a rede da Ethereum. Se manter como está hoje, a rede tende a ter uma deflação perpétua, tá? A rede tende a diminuir a quantidade de Ether disponível no mercado, enquanto a gente sabe que por um bom tempo a gente tem inflação em relação ao Bitcoin. Então também quando a gente olha a dinâmica econômica das duas redes, isso corrobora para que o Ether também tenha essa outperformance, assim, né? Tende destaque, né? Tende a se destacar em relação ao Bitcoin. Só para como investimento, novamente. Mas a gente não só fala bem de Ethereum, né? Por exemplo, o fato de Ethereum ser deflacionário não é o fim, não é a cartada mágica. Não é. Assim, ele pode porque depende da demanda. Exatamente, ele pode ser deflacionário, mas se ele vacilar com a demanda, o Ether vai cair, entendeu? Então, muita gente que fala tudo de bom do Ether. O Ether é deflacionário. Isso sozinho não é motivo suficiente para você comprar. Sim. Tem que ser política monetária deflacionária e demanda constante. Vamos pensar, obviamente, a gente sempre fala que Ethereum é empresa. Vamos pensar na Ethereum como Blockbuster, tá? Blockbuster, ela dominava o mercado dela. Ela tinha a maior parte da fatia de mercado, todo o mercado global de aluguel de filmes, de aluguel de conteúdo, você fazia via Blockbuster.
você teve uma empresa que fez uma disrupção tecnológica nesse sentido, nem foi disrupção tecnológica, né? Porque a Netflix ela não criou nenhuma tecnologia nova, mas ela mudou a forma como esse mercado ele era organizado e ela capturou toda essa fatia de mercado. Então toda a demanda que o produto da Blockbuster tinha deixou de ter. E é assim que a gente fala Ethereum. Ethereum é uma empresa que oferece um produto. Se alguém oferecer um produto melhor, ela vai perder a demanda dela. Se ela perder a demanda dela, o Ether vira inflacionário e tudo vai pro escambau, entendeu? Então toda a ideia é tentar entender sempre dinâmica competitiva, né? Uhum.